Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar brevemente sobre o Código Civil Napoleônico de 1804. Qual a importância desse código, quais suas características, em que contexto ele foi produzido. Bem, Napoleão foi partícipe do processo da Revolução Francesa. Enquanto general do exército francês, ele comandou várias batalhas para que aquele processo revolucionário fosse de fato consolidado no território francês. A Revolução Francesa, que foi um processo burguês, né, foi uma revolução burguesa, ou seja, por mais que ela tenha contado com a participação de vários grupos sociais do terceiro estado, que eram os membros da população francesa que nem eram nobres nem membros do clero, ela foi basicamente um movimento comandado pela burguesia. Então, nós podemos dizer que foi uma revolução burguesa porque atendeu aos interesses da burguesia francesa. Então, Napoleão ele ascende ao poder com apoio da alta burguesia francesa no finalzinho da Revolução, em novembro de 1799, dentro de um episódio que os historiadores chamaram de golpe do 18 Brumário, que se nós formos trazer para o nosso calendário gregoriano, seria o dia 9 de novembro de 1799, que no calendário revolucionário era o dia 18 do mês brumário, que eles tinham instituído, e a partir desse golpe, Napoleão assume o poder com o apoio dos girondinos, que tinham sido os revolucionários, partes daquele grupo que nós podemos dizer que era a alta burguesia francesa. Então, a primeira consideração que nós temos que fazer é Napoleão assume o governo da França no finalzinho da Revolução Francesa, a partir de um golpe que teve apoio da alta burguesia francesa. Ele próprio era um fruto da Revolução Francesa, ele ascendeu rapidamente no exército, graças, inclusive, à Revolução Francesa. Essa é a primeira consideração importante, né? E, anos depois de ter assumido, ele institui o famosíssimo Código Civil Napoleônico em 1804. Quais são as características desse código? Primeiro, ele foi um código feito com o objetivo de certa maneira, consolidar os ganhos jurídicos que a Revolução Francesa tinha trazido para a França e, de certo modo, também unificar as várias legislações locais que existiam em todo o território francês, né? Quais as características de fato desse código? Primeiro, igualdade jurídica entre os homens, isso é importante porque não é entre toda a população francesa, mesmo porque as mulheres estavam excluídas desse processo. O próprio Napoleão também regressa com a escravidão nas colônias francesas, então essa ideia de igualdade jurídica, ou seja, de igualdade perante as leis, ela não atingia a todos, né, toda a população, as mulheres estavam excluídas, a escravidão nas colônias francesas foi voltada por Napoleão. Né? Porque essa história de igualdade jurídica não é nenhuma vez caiu uma questão que falava em paridade jurídica. Porque antes da Revolução Francesa, a França não tinha um sistema em que as leis valiam para todos de igual maneira. Existia na França um sistema jurídico baseado em estamentos, em grupos sociais que tinham ordenamentos jurídicos próprios. Então, por exemplo, se um membro da nobreza cometesse um crime e um membro, sei lá, do terceiro estado, que era a burguesia, e, enfim, também os camponeses e outros grupos que não eram clero ou nobreza, cometesse um crime, o tipo de pena ia ser diferente, o processo jurídico ia ser diferente em função de qual grupo, de qual estamento social aquela pessoa estava. Né? Então, não havia na França uma igualdade jurídica. Agora, não. Napoleão institui
uma coisa que já havia sido feita, né, na Revolução Francesa, né? Só que agora Napoleão concretiza isso em um código civil que vai servir para todo o país. Ele concretiza a noção de realmente igualdade jurídica, a ideia de que se você for uma pessoa burguês, do clero, da nobreza, enfim, cometeu alguma coisa, você vai ser tratado a partir do mesmo ordenamento jurídico. Isso é a paridade jurídica. Agora, claro, não havia essa igualdade no que se refere a, por exemplo, mulheres participando da política, os escravizados não tinham os mesmos direitos, por exemplo, já que eles eram, enfim, escravizados, não eram livres, não eram cidadãos de direito. Então, existe essa problematização também. Defesa da propriedade privada, evidentemente, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Quem mais tinha interesse na defesa da propriedade era a burguesia. Então, Napoleão garante no Código Civil essa defesa da propriedade privada em todo o território francês. Separação da igreja e do Estado, o que faz com que a França se converta mesmo em um Estado laico, sem religião oficial. A Revolução Francesa já tinha separado na prática, né, igreja e Estado, mas agora Napoleão coloca isso em uma lei que vai servir para todo o território francês. E claro, isso tem consequências, como por exemplo a ideia da legalização do casamento civil, que antes o casamento estava sob tutela da igreja, agora Napoleão coloca isso sobre tutela do Estado francês, de maneira unificada, né? Enquanto um código que serviu à burguesia, outra característica importante do Código Civil Napoleônico é que ele proíbe a organização de trabalhadores em sindicatos, essas instituições que são responsáveis por lutar pelos direitos dos trabalhadores, e há também a proibição de greves, né? E aí a gente pode se perguntar que grupos esse código favoreceu. Evidentemente que Napoleão, enquanto fruto da Revolução Francesa, uma revolução burguesa, foi colocado no poder pela alta burguesia francesa, fez um código que favoreceu a burguesia, principalmente, e também aos homens, porque na maioria, enfim, dos casos, quem tinha a grande propriedade, quem participava da política, etc., eram homens. Então, favorece a burguesia, que é a grande detentora de terra, e essa burguesia é representada principalmente a figura masculina, então favorece também aos homens, ou seja, é um código, de certa maneira, desigual, mas que, para aquele contexto histórico, teve uma certa importância, né? E deve ser pensado por nós dessa maneira, com as suas problematizações devidas, mas entendendo que também foi, para aquele contexto, um documento muito importante. É, Vamos agora ver uma questão que caiu no vestibular da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, sobre este tema. A questão diz o seguinte: o Código Napoleônico tem suas originalidades, suas filigranas, ao mesmo tempo em que, de modo geral, exprime a busca iluminista por um universalismo racionalista, ele disputa silenciosamente algumas leis individualistas e democráticas da Revolução. Bonaparte substituiu liberdade, igualdade, fraternidade por propriedade, igualdade e liberdade. Um trecho do livro Napoleão, uma biografia política de Steven Englund. Vamos ver agora o enunciado e as alternativas. Bem, o enunciado diz: o Código Civil de 1804, posteriormente conhecido como Código Napoleônico, expressa: letra A retomada da autoridade dos membros do clero a partir do reconhecimento do catolicismo como religião oficial do Estado francês. Alternativa errada, nós vimos que uma das características desse código foi a separação entre igreja e Estado. A França seria um Estado laico, coisa que a Revolução Francesa na prática já tinha instituído, mas agora está na lei, um código civil que serve para toda a França, né? Então não pode ser a letra A. B, a manutenção de valores ligados à burguesia, como a igualdade perante a lei e a proteção do direito à propriedade privada. A alternativa correta é a letra B. Ou seja, essa ideia de que o código serviu à burguesia porque Napoleão foi fruto da Revolução Francesa e foi colocado no poder pela alta burguesia francesa, faz com que essa alternativa, claro, esteja correta. Proteção, propriedade, proibição
dos trabalhadores de se organizarem em sindicatos e de fazerem greves e por aí vai, né? A alternativa C diz o reconhecimento de demandas da classe trabalhadora, incluindo o direito. A gente já pode parar por aí, não houve essa ideia de que o código iria reconhecer os direitos dos trabalhadores. Na verdade, isso passou muito longe do código, que proibiu os trabalhadores de se organizarem em sindicatos, de fazerem greves, enfim, de lutarem em favor dos seus direitos. A letra D diz: o estabelecimento da igualdade jurídica entre homens e mulheres, considerados elementos constituintes da família pelo Estado. Alternativa errada, já que essa igualdade jurídica valeria para os homens, independentemente do seu estamento, porque os estamentos seriam acabados, não existia mais essa história de diferenciar juridicamente um homem da nobreza ou do terceiro estado, que seria a burguesia, e o resto da população, mas a mulher ainda, infelizmente, não tinha o mesmo, vamos dizer assim, a mesma importância jurídica, o mesmo direito de igualdade perante as leis que o homem. Né? Então, a alternativa D está equivocada. A E diz a continuidade de aspectos apregoados pela Revolução Francesa, tais como a abolição da servidão, aqui está cortando, mas essa alternativa é, não estou conseguindo ver o fim porque está aparecendo aqui o cronômetro. Mas essa alternativa também está equivocada. Se nós pensarmos bem, o próprio Napoleão volta com a escravidão nas colônias francesas, né? Durante a Revolução, houve um momento em que os jacobinos, aqueles membros vamos dizer assim, da burguesia menor, de uma burguesia mais revolucionária, chegaram a acabar com a escravidão nas colônias francesas, mas Napoleão, quando assume, volta com essa instituição nas colônias francesas. Então, ele volta com a escravidão, e isso inclusive gera muitas revoltas, isso se desdobra, por exemplo, na independência do Haiti. Nós temos até um vídeo aqui sobre a independência do Haiti, eu sugiro que vocês assistam. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Comentem se vocês compreenderam as características principais desse código, o contexto em que ele surgiu e a quais grupos sociais ele favoreceu. Até a próxima. Muito obrigada.